a pesquisa Total Retail, né, da PwC, que já é feita há alguns anos. Isso, e já é feita há alguns anos. E eu queria, em primeira mão, passar para vocês aqui a informação de que, a partir de hoje, a edição brasileira do ano de 2017 da pesquisa encontra-se disponível no site. Quem quiser baixá-la, acesso livre, e ali estão todas as informações compiladas do resultado dessa pesquisa realizada em vários países. São cerca de 30 países no mundo onde nós realizamos essa pesquisa, incluindo, obviamente, o Brasil. Tá? Outro dado importante com relação à pesquisa, somente para que a gente tenha uma introdução e entendimento de que alcance essa pesquisa tem, nós já fazemos essa pesquisa globalmente, como eu disse, há 6 anos. 5 deles, os últimos 5 anos, existe um capítulo dedicado ao Brasil. Nós coletamos, entrevistamos mais de 1000 pessoas no Brasil, em diversas regiões, com diversas faixas etárias, também diversas idades, faixa etária e gênero, perdão. E com essa informação nós compilamos e trazemos e colocamos à disposição de todos os varejistas o dado. Você acha que essa condição que a gente observa hoje, ela está intrinsecamente ligada à categoria, ou se houvesse mais investimento por parte do varejo, mais direcionamento, é possível desenvolver uma categoria para criar um equilíbrio maior entre o posicionamento que ela possui no varejo físico e no varejo digital? Eu ainda me permito adicionar mais alguns exemplos. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, muita gente duvidava da possibilidade de que a moda fosse uma categoria, e aí chamo você também, André Baizer, né? Chamo você também para a discussão, a moda fosse uma categoria viável dentro do varejo digital. É óbvio que tem algumas características que fazem com que produtos tenham uma aderência, uma penetração maior do que outros. Alguma coisa tem a ver com a taxa de comoditização desse item, né? Quanto mais commodity for o item, mais comparável ele for, mais fácil é de você tomar uma decisão de compra online, né? Então, quanto menos necessidade de você ter alguma customização ou fazer alguma experimentação, mais fácil. Uma outra variável é a disponibilidade de distribuição desse item, fisicamente falando. Então, por exemplo, você vai pensar num pão ou num sabonete, você vai ter uma distribuição muito farta disso em qualquer esquina que você for. Quando você pensar num item um pouco mais, que tem menos distribuição, você ganha um pouquinho mais de vantagem para o lado digital. E tem uma questão que é a taxa de urgência, né? O quanto você precisa daquele item para um consumo imediato, para uma necessidade imediata, né? A gratificação instantânea que a gente fala, e versus o quanto você pode esperar 1, 2, 3, 5 dias, às vezes uma semana para receber esse item. Quando a gente fala desse possível trânsito entre canais, em que o consumidor pode começar o seu browser, um processo de pesquisa em um canal e depois migrar para isso, misturar esses canais ao longo do processo de compra, né, a gente percebe que isso traz desafios importantes para a loja física. Vamos voltar aqui ao varejo físico, né? E a loja física teve que mudar, André, para poder atender a essa condição tão variada, que não tem nada a ver com décadas atrás, onde especificamente o consumidor ia para comprar alguma coisa lá fixo e acabou a relação dentro daquele canal, se esgotava naquele canal. Hoje em dia o processo, a jornada de compra não se esgota em um canal, né? Ele começa por um, pode migrar para outro e voltar ainda para o original, e isso trouxe imposições e maior, digamos, desafios para a operação de uma loja física? Bom, inicialmente esse ponto, até que o Flávio trouxe de mistura entre os canais e o ciclo de compra do consumidor, que ele não existe mais, ele não começa e se encerra mais só em um canal. Esse é um ponto absolutamente chave. Então, a gente não olha mais canal, né? A gente olha o consumidor, o que o consumidor quer e como que a gente pode melhor atender esse consumidor no ponto de contato que ele tiver com a gente
em qualquer momento da vida dele, né? Então, pensando em loja, diretamente a sua pergunta, as tecnologias elas permitem, que existem hoje, que a gente usa e vai usar, usa pouco ainda, vai usar cada vez mais nos próximos anos, elas trazem um nível de expectativa diferente do cliente, um nível de possibilidades completamente diferente que a gente tem por atendimento. Então, por exemplo, algo que já existe, a opção de clique e retire, né? Você comprar no site e retirar em loja. Então, sendo bem específico, isso muda completamente o processo de operação da loja. A nossa indústria é uma indústria que, quando você olha ela, é difícil imaginar o delivery final, que é o combustível, ser feito na casa do consumidor, né? Então, tradicionalmente, apesar de já terem iniciativas aí, mundo afora, que você consegue comprar no aplicativo combustível e vai um caminhãozinho pequeno na sua casa, encher o seu tanque, mas a gente acredita que isso no Brasil, por questões de legislação, até questões de segurança, isso é um futuro talvez um pouco mais distante, que talvez não aconteça. Mas como que eu pego um negócio que na essência dele é basicamente no canal físico e aproveito a oportunidade do digital, né? Então, acho que está muito claro o nível de engajamento, o nível da participação das pessoas dentro desse ambiente digital, e a gente olha isso e não consegue imaginar não perder essa oportunidade. Então, hoje, a nossa visão é que a jornada do consumidor ela começa muito antes da decisão final de compra ou do delivery de receber o combustível no canal físico. Então, por isso que a gente investe cada vez mais em mídia online, em canais digitais, tentar realmente explicar o que é a proposta de valor da Ipiranga, tentar criar um nível de relacionamento diferenciado do consumidor e o entendimento do nosso negócio no canal digital, para que no momento da escolha ele realmente procure os nossos postos, né? Nós perguntamos aos nossos consumidores, né, se eles estavam satisfeitos com o ambiente acolhedor da loja física especificamente, o índice de tecnologia empregada ali. Às vezes se confunde muito de que tecnologia está associada muito mais ao canal digital, e isso não é verdade. A gente também percebe que o consumidor ele consome tecnologia dentro das lojas físicas, ele procura por isso. E também, um exemplo muito clássico que a gente vê, a possibilidade de se consultar estoque, uma coisa assim completamente simples, né? Tudo bem, não tem aqui na loja física, mas você consegue me dizer aonde tem, né? E quando eu consigo ter esse produto ao meu dispor. E a gente viu que 75% dos entrevistados têm essa expectativa e consideram isso importante, mas só a metade considera que isso é bem trabalhado pelos varejistas. Então, 88% dos brasileiros disseram que o mais importante na experiência de compra da loja física são vendedores com profundo conhecimento e que possam, de fato, apoiar a decisão, contribuir com o processo de browsing, de conversão, e 56% consideram-se satisfeitos com essa informação. Vocês acreditam que houve algum tipo de represamento dos investimentos em fazer com que essas questões não tivessem gaps tão expressivos em função da crise brasileira? O varejo acabou dilatando os seus investimentos e retardando esses investimentos de modo a que esses números fossem coletados dessa forma. André, olha, por favor. Acho que existe uma priorização dos investimentos que foram feitos, né? E uma análise, embora não no detalhe, porque essa resposta é muito difícil de ter, mas quais investimentos que trazem um ROI maior no curto prazo. Então, sei lá, a abertura de lojas, por exemplo, é um investimento que pode ter sido atrasado. Agora, no nosso caso, o atendimento ao cliente é uma questão de posicionamento da empresa, né? E falando um pouco da indústria de moda, a indústria de moda, tradicionalmente, ela foi muito impositiva, né? A indústria de moda e os desfiles mostram quais são as tendências que você, consumidor, tem que usar. E o nosso posicionamento é diferente. Ele é um posicionamento de atender os desejos das nossas clientes e dos nossos clientes e encontrar o melhor produto para que aquela pessoa possa se expressar e se sentir autoconfiante e sair bem de lá sem impor uma tendência. A gente quer reagir ao que as pessoas querem, né? Se você for pegar a versão de qualquer outro país dessa tua pesquisa, eu tenho certeza absoluta, eu não vi, mas eu posso
dar um chute bem certeiro aqui de que esse gap também existe, né? E isso verdade. A gente está falando de uma indústria que está em transformação, né? Então, você tenta pensar qual que é, a gente está falando de varejo, qual que é um varejo que já abraçou de forma plena a questão da completa integração omnichannel e que você tem um trânsito completamente transparente, fluido, sem nenhum atrito na tua experiência, em qualquer canal que seja, em qualquer momento. Duvido você conseguir falar um exemplo, inclusive lá de fora disso, né? Então tem muita gente investindo muito e correndo para isso, e no Brasil a gente ainda, comparado com esses caras mais desenvolvidos, ainda está um passo atrás, né? Então, naturalmente, essa questão, né, é uma questão sem volta, né? Mas, e o cliente cada vez está mais informado, cada vez está mais exigente, e de fato, o que eu entendo que vai acontecer é que a gente vai ver esse gap diminuir sensivelmente para frente. Aí você me fala, não é uma questão só de investimento? Claro que não. Existe uma questão de investimento que é importante em tecnologia, em capacitação, em treinamento, em remodelagem de conceito de loja. Claro que sim, tudo isso demanda CAPEX, mas existe uma mudança que talvez seja mais difícil que a questão do investimento, que é a mudança cultural, né? É uma cultura diferente, é um mindset diferente, é aquilo que a gente estava falando de não pensar em canais, de pensar no cliente, né? De não pensar na venda que a internet está me roubando, ou na venda que a loja física está me roubando, e pensar em como eu, de uma forma mais completa, atendo aquele cliente de forma que em algum momento ele deixe o seu dinheiro comigo, né? E que ele volte mais vezes a comprar comigo. Então, eu acho que o que a gente está falando é de uma transformação que passa por coisas estruturais, que demandam sim investimento, mas demandam também uma mudança de cultura e de uma mudança de modelo de gestão, né? De como você olha os indicadores, de como você remunera as suas pessoas, de como você se comunica com os seus clientes e com os seus colaboradores. Acho que olhar os milênios, acho que é importante, acho que é tendência, eles têm um nível de comportamento totalmente diferente, não só na questão da compra, mas na questão do engajamento, na reação, em hábitos. É importante olhar, porque esse é o futuro, então não dá para fechar, é nicho ainda, mas não dá para fechar o olho para isso, porque esse é o futuro e a gente está aqui para construir a empresa, não para que ela exista não daqui a 2, 3 anos, mas para que ela exista ainda de maneira saudável daqui a 10 e daqui a 20 anos. Mas, enfim, a gente tem que olhar realmente todos os públicos, né? A gente vê que metade dos brasileiros ainda veem os canais digitais mais como uma alternativa de preço do que conveniência. E essa dualidade é uma dualidade antiga. Essa discussão também é uma discussão presente, principalmente nos varejistas em que sim operam o canal físico e operam o canal digital. Vocês veem aí dados, né, de brasileiros comparados com a média global, e percebemos que o brasileiro busca muito mais preço no canal digital do que o resto do globo, né? E aí a pergunta que eu faço aqui a todos vocês é a seguinte: nós treinamos o consumidor brasileiro na busca de preço pelo canal digital? Estamos num ponto em que, se admitimos que efetivamente ao longo do tempo houve, de certa maneira, essa indução do cliente para procurar preço no canal digital, se isso de fato ocorreu, como nós revertemos essa decisão, essa visão em favor de treinar o consumidor na busca de valor e não de preço? André? Olha, eu acho que sim, nós treinamos, nós varejo o Brasil, treinamos o consumidor a buscar desconto online. Isso tem uma série de razões, falando só sobre as principais, na minha opinião. O crescimento mais acelerado, mais recente do e-commerce nos últimos anos foi, em grande parte, impulsionado por sites de desconto, por sites de cupom. Então, e muita gente fez a primeira compra, teve o primeiro acesso ao e-commerce nesse tipo de produto e serviço. Então, é natural que exista um costume de buscar por esse tipo de propriedade online. E, além disso, tem uma questão também de frete, que o varejo, por esse crescimento muito acelerado, em um curto espaço de tempo,
ter acontecido e uma mini bolha com muito investimento, muitos novos players entrando no mercado e querendo crescer sem muito critério pela lucratividade, a alavanca frete grátis foi uma alavanca que ela foi muito usada. Eu acho que preço ele vai ser sempre, vai estar sempre entre o primeiro ou o segundo fator de decisão principal do cliente. E quando a gente fala de produtos comoditizados, como a gente está falando aqui, né? Então, independente do canal, independente do país, eu tenho certeza que a questão do preço vai continuar sendo um fator de decisão sempre preponderante. Acho que não tem, imaginando o produto que é o meu core, né, que é gasolina, né, tem alguma coisa mais commodity do que 1 litro de gasolina. E a gente conseguiu agregar valor a esse produto, né? Então, é possível, né? Eu acho que o e-commerce ainda hoje, ele trafega muito nessa questão do preço, mas se foi possível num litro de gasolina você descomoditizar isso, você conseguir agregar valor, você conseguir diferenciar, imagina num ambiente que talvez seja um pouco mais rico. Eu acho que um grande exemplo, acho que é esse exemplo do Flávio, né? Quando você fala essa questão do omnichannel, do multicanal, você poder comprar um produto na web e retirar ele daqui a meia hora numa loja que está no seu caminho, você deslocou totalmente a questão do preço, né? Então, é uma feature que, se você tem, você mudou totalmente esse jogo. É uma outra partida que você está jogando. Então, acho que é possível, mas precisa ter criatividade, né? E pegando um exemplo aqui da Ipiranga, também não é nada que a gente constrói da noite para o dia, né? Gente, eu quero agradecer imensamente aqui, primeiro, a assistência de todos vocês ao painel, segundo, a participação de André e Flávio, né? A CIA, Petróleo Ipiranga e Via Varejo.